Eu sou a Ayla, esse é o canal Vem o Teu Reino, seja muito bem-vindo a mais um devocional. Hoje o tema que nós trataremos, queridos, se chama A Mudança Começa em Você. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase antes da gente ler o versículo que nós trataremos nesse devocional de hoje. Preste atenção nessa frase, diz assim: a mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Você concorda com essa frase? A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Eu concordo com isso, queridos, e eu entendo que quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Eu sei que essa afirmação pode chocar algumas pessoas, talvez que têm clamado a Deus pela transformação de seus maridos, suas esposas, transformação de seus filhos, transformação dos seus patrões, enfim. Talvez você está orando para Deus transformar, pessoas difíceis com as quais você tem que conviver. Às vezes não é fácil, às vezes a gente tem pessoas no nosso círculo, que faz parte da nossa vida, seja um familiar, seja um patrão, seja um colega de trabalho, seja um professor. A gente tem que aprender a conviver com pessoas difíceis e a gente tem orado pela transformação dessas pessoas. Mas, queridos, preste atenção. Às vezes a gente está orando por certas coisas e Deus, Ele quer transformar a nossa vida primeiro. Deus quer transformar coisas em nós para aí sim transformar aquilo que está ao nosso redor. Existem situações que nos parecem impossíveis de serem solucionadas, Talvez você está enfrentando uma crise no casamento, talvez você está enfrentando uma crise na sua vida financeira. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que você pode passar a viver sobre uma nova perspectiva. Você pode passar por essas lutas, você pode enfrentar essas dificuldades, mas o que a palavra nos fala é: quando nós mudamos, tudo também muda. Então, se você está enfrentando algum problema, talvez hoje você precisa mudar a ótica, mudar a perspectiva que você tem enxergado essa situação. Entenda que não é que os seus problemas eles serão todos solucionados se você mudar a ótica. Mas eu tenho certeza que Deus ele pode te capacitar para você enfrentar esses problemas, essas dificuldades da melhor maneira. Não é que talvez as suas dívidas vão desaparecer. Mas eu creio, queridos, que se você começar a mudar coisas em você e a enxergar por outra ótica, Deus ele pode te dar uma habilidade para você administrar os seus recursos de forma que você consiga viver com aquilo que você tem recebido. Estou falando com relação à área financeira. Preste atenção, queridos, que às vezes a gente está querendo, Deus, muda isso, muda isso, muda isso. Queridos, às vezes nós precisamos mudar certas coisas na nossa vida. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo, porque Paulo, ele vai orientar os efésios a deixarem a velha maneira de viver. Ele vai explicar sobre a nova natureza. Eu quero que você abra comigo Efésios capítulo 4, os versículos de 22 a 24, que diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Queridos, preste atenção no que diz esse texto. Às vezes, no primeiro momento que a gente lê, a gente fala, nossa, meio difícil de entender. Mas não é não. Se você olhar, Paulo ele está orientando os efésios para quê? Para que eles deixem a velha maneira de viver. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que Paulo orienta os efésios é para que eles renovem o seu modo de pensar, de forma que eles se tornem mais semelhantes a Deus. Se tornem semelhantes a Deus em santidade e em justiça. Queridos, quem tem sido seu referencial? Eu quero te lembrar que o nosso referencial tem que ser Jesus. Jesus foi perfeito em tudo e nós devemos imitar a Jesus. Então, se hoje você está enfrentando um problema, se hoje você está pedindo pela transformação de alguém, se talvez você está passando por alguma situação, eu não sei. Mas esse devocional, queridos, nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos abandonar a velha maneira de viver e nós precisamos renovar o nosso modo de pensar.
Talvez nós precisamos, queridos, mudar o nosso comportamento. Sabe que talvez a gente quer cobrar dos outros? Ah, mas fulano não me dá amor. Ah, fulano é grosso. Ah, fulano nunca vai mudar. Queridos, a mudança que nós queremos no mundo começa em nós. Então, se essa mudança começa em nós, aprenda a ser mais amável com as pessoas. Aprenda a ser mais gentil, aprenda a ser mais tolerante. Coloque no seu vocabulário expressões como bom dia, boa tarde, boa noite. Comece a dizer obrigado quando alguém fizer algo para você. Converse com as pessoas olhando nos olhos, queridos. Demonstre que você dá importância para aquilo que a pessoa está falando. Saia das redes sociais. Visite alguém que você não vê há muito tempo. Faça o bem sem esperar nada em troca. Brinque com seus filhos. Organize um passeio com a sua família. Trate as pessoas com educação. Aprenda a respeitar as pessoas. Trate de forma educada. Ame mais, julgue menos. Para de condenar os outros. Se coloque no lugar do outro. Procure entender por que o outro está agindo dessa maneira. Coloque essas coisas em prática, queridos. E eu tenho certeza que você vai perceber que haverá uma mudança ao seu redor. O Senhor te fará valorizar as pequenas coisas. Sabe? Talvez a gente precisa mesmo mudar a nossa ótica, mudar a nossa perspectiva. Aquilo que a gente tanto quer que o mundo mude, não fique esperando só do outro. Comece em você. A mudança começa em nós, queridos. Seja grato. Seja grato pelo que você tem. Pare de reclamar. Pare de estar insatisfeito, irritado, nervoso com Deus. Às vezes você pode até falar, não, eu não tô nervoso com Deus, não. Tá sim, no fundo você tá. No fundo você tá com raiva de Deus, que às vezes Deus não te deu algo que você queria, ou às vezes Deus não permitiu algo na sua vida. Querido, seja grato pelo que você tem. Seja grato por tudo que o Senhor é na sua vida. Porque o Senhor, Ele não te abandonou. Até aqui o Senhor tem te ajudado. E eu creio que mesmo que se você estiver enfrentando problemas na sua vida ou na sua casa, seja grato. Porque a gratidão muda todas as coisas. Em nome de Jesus, queridos, essa foi uma palavra que mexeu sim com o meu coração. É difícil a gente aceitar que nós precisamos de mudança. Mas glória a Deus pela palavra do Senhor que nos exorta, que nos ensina. Grave isso, quando você muda, tudo muda ao seu redor. Não fique esperando só dos outros, mas tome a atitude de mudança que você está esperando na outra pessoa. E veja as coisas acontecerem. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Oh, querido Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra é viva, eficaz. A Tua palavra fala no íntimo do nosso coração. Eu te louvo, meu Deus, por cada pessoa que está comigo nesse devocional. Que essa palavra, Senhor, produza frutos na nossa vida. Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes em que nós reclamamos, por todas as vezes, Senhor, que a gente se revolta contra Ti, ó Pai. Eu te peço perdão, ó Deus, pelas vezes em que a gente murmura. Te peço perdão, Senhor, porque às vezes a gente está passando por problemas e a gente quer que outras pessoas mudem, ou a gente quer que as situações se resolvam do nosso jeito. Ah, Senhor, nos perdoe, Pai. Nós queremos viver sobre uma nova ótica, uma nova perspectiva. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, para enfrentar os problemas da melhor maneira. Que o Senhor nos capacite, ó Pai, para nós sermos mais gratos. Ah, Senhor, que essa mudança que a gente tanto deseja no mundo, que essa mudança possa começar em nós, em cada um de nós. Oh, meu Pai, obrigada. Obrigada porque constantemente o Senhor fala conosco. Renova mesmo, Senhor, o nosso coração e a nossa mente. E que nós possamos nos vestir da nova natureza. Em nome de Jesus, meu Pai, que a Tua graça seja sobre nós, que as Tuas misericórdias se renovem sobre nós nesse dia e que nós possamos, ó Deus, mudar a partir de hoje o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de agir com o outro, sem esperar nada em troca, sabendo que o Senhor está conosco, o Senhor é quem cuida de nós e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada por isso, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço nesse dia, em nome de Jesus. Amém.